E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Um homem vestido à moda medieval é visto correndo de um guerreiro medieval armado com uma espada em uma floresta quando de repente aparece no deserto na frente de um carro moderno. O carro quase o atropela, mas para e o motorista corre para ajudar o homem que pronuncia as palavras Castle Guard. No próximo plano, ele é visto com ferimentos de corte em seu corpo, sendo reanimado em uma sala de emergência. Infelizmente, os médicos não conseguem salvá-lo e mais tarde é revelado que os ferimentos de corte eram o menor de seus problemas, com os médicos encontrando algumas mudanças inexplicáveis dentro de seu corpo. Justo quando o médico explica ao xerife que não conseguem identificar o homem, que tinha apenas um medalhão em volta do pescoço, John do ITC entra no hospital para recuperar o corpo. Seu chefe, um excêntrico bilionário chamado Doniger, diz a ele para recolher todos os dados que os médicos têm sobre o homem também e pergunta a John se ele voltou sozinho. Doniger e seu principal cientista, Kramer, não têm ideia de como o homem acabou no deserto. Enquanto isso, o principal arqueólogo, o professor Johnston, explica a história da escavação de Castle Guard aos novos integrantes de sua equipe. Eles estão no local na França, supervisionando a investigação arqueológica sobre os restos do século XIV de Castle Guard e La Roque, onde os exércitos francês e inglês estiveram posicionados em um momento durante a Guerra dos 100 Anos. A batalha que aconteceu em 4 de abril de 1357 teve os ingleses em La Roque derrotados pelos franceses quando Lord Oliver decidiu pendurar uma das nobres francesas, Lady Clare, das muralhas para todos verem. Como Marek explica, essa ação dos ingleses enlouqueceu o irmão de Clare, que liderava os franceses e suas forças o suficiente para conquistar o reduto de La Roque e vencer a batalha. Naquela noite, enquanto Johnston se prepara para sua reunião com Doniger, que financia a escavação, seu filho Chris vem ajudar e se despedir. Johnston expressa suas suspeitas sobre o bilionário para Chris, incerto sobre por que ele está financiando-os e como ele obtém todas as informações sobre a localização arqueológica que ele tem passado ao professor. No dia seguinte, Chris conversa com Marek, que lhe fala sobre um sarcófago que encontraram no local de um casal enterrado junto. Ele vê isso como muito romântico, mostrando a ele que o casal está esculpido de mãos dadas. Marek também diz que o homem foi esculpido no sarcófago sem uma orelha. Sua paixão pelas histórias das pessoas envolvidas na Batalha de Castle Guard ajuda Chris a entender o que é tão interessante sobre história e arqueologia também. De repente, há um desabamento no mosteiro do local e todos os arqueólogos correm para investigar o que foi desenterrado. Como Kate é quem trabalhou no local, ela e Marek descem no buraco. Lá dentro, encontram alguns documentos intocados envoltos em pele de animal e uma escultura de pedra danificada de propósito. Antes de saírem do mosteiro, Marek também encontra uma lente bifocal moderna. Na sequência seguinte, Stern lhes diz que elas não foram inventadas até o século XVII e não tem motivo para estar em um local que nunca foi escavado antes. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, ele também mostra a Kate e Marek os documentos que encontraram com a assinatura do professor Johnston neles, junto com as palavras "me ajude" escritas neles. O mistério é que a datação da tinta a coloca com 600 anos. Chris acha que seu pai está apenas pregando uma peça neles, mas quando Francis retorna, eles combinam a lente do mosteiro com seus óculos e ficam chocados. Chris liga para Doniger para descobrir onde seu pai está e o bilionário lhe diz que enviará um avião para ele e a equipe de seu pai. Na próxima cena, John e Kramer os recebem no Centro de Pesquisa do ITC, ou Sociedade Tecnológica Internacional em Novo México. Kramer explica que o centro está trabalhando em uma maneira de enviar objetos 3D de um lugar para outro usando uma máquina especial. Ele diz a eles que fizeram a máquina funcionar, mas que não obtiveram o resultado que esperavam. Quando tentaram enviar algo de seu laboratório para uma máquina gêmea em outro, o objeto desapareceu e depois reapareceu em seu laboratório. Foi quando descobriram que os objetos que estavam enviando, na verdade foram enviados de volta no tempo para Castle Guard do século XIV na França. O ITC descobriu acidentalmente um buraco de minhoca que conecta sua máquina a esse lugar em momento exato da história. Quando Doniger chega, ele explica a Chris que não enviaram os óculos e documentos de seu pai para o século XIV, mas sim seu pai. Ele precisa da ajuda da equipe para trazê-lo de volta porque precisam de pessoas que estejam familiarizadas com esse período histórico. Marek percebe que Doniger tem financiado a escavação deles para entender por que o buraco de minhoca está travado naquele lugar e tempo específicos. Doniger não está muito disposto a responder todas as perguntas sobre a máquina e, por pura urgência, ele faz a equipe concordar em voltar no tempo para Castle Guard para encontrar o professor. John entra para prepará-los e, em pouco tempo, a equipe já está vestida com roupas medievais e entrando na máquina com John e 2 de seus homens. Stern ficará para trás e monitorará eles do presente. Antes de entrarem, Kramer dá a eles marcadores especiais que serão seu caminho de volta para casa. No entanto, ele e Doniger não dão todas as informações sobre os perigos da viagem.
Os viajantes do tempo entram na máquina e, em alguns momentos de dor excruciante, eles se encontram na natureza selvagem francesa do século XIV. John diz à equipe como usar os marcadores para ver o tempo restante e informa que a única maneira de usá-los para voltar para casa é encontrar uma clareira. Imediatamente, eles se metem em apuros com as forças inglesas quando uma pessoa francesa corre até eles dizendo para se esconderem. Um dos homens de John é morto instantaneamente e, quando o outro é cercado, ele ativa uma granada e pressiona seu marcador. Ele volta para o presente, mas a granada é ativada, infelizmente destruindo a máquina. Doniger e sua equipe não têm ideia do que aconteceu com o restante deles ou como os trarão de volta para o presente. De volta ao século XIV, a equipe se separa, com uma parte ficando para trás enquanto Marek foge dos soldados. Ele acaba se escondendo no mesmo local onde a mulher que viram anteriormente na floresta estava. Os cavaleiros ingleses encontram o local, mas são atacados pelos franceses a tempo de não descobrirem eles se escondendo. Marek e a francesa escapam, se reunindo com o resto da equipe assim que chegam à pequena vila de Castelgard. De repente, os arqueólogos percebem que a data para a qual foram trazidos de volta é o dia em que os franceses atacam La Roque, e todo o lugar será queimado até o chão pela noite. John diz que isso significa apenas que eles precisam encontrar o professor mais rápido. No futuro, Stern consulta Kramer sobre a possibilidade de consertar a máquina e trazer sua equipe de volta. Kramer não tem uma visão particularmente otimista da situação, mas eles continuarão tentando até que os marcadores que mantenham o buraco de minhoca aberto ainda estejam ativos. No século XIV, a equipe fica maravilhada quando vem o prédio real em que estavam escavando, conforme era no seu tempo. De repente, uma tropa inglesa os encontra e os captura, levando-os para Lord Oliver. Há um grande tumulto quando ele ouve seus sotaques, então Marek diz a ele que são escoceses, com quem os ingleses também estão em guerra. O principal problema surge quando ele ouve Francis falar com sotaque francês e ordena a um de seus homens que o mate. O restante deles é levado como prisioneiro e colocado no mesmo local que o professor Johnston. Ele naturalmente fica feliz em vê-los e explica que os ingleses o encontraram no mosteiro, mas ele convenceu Oliver de que era um mestre capaz de lhe fornecer um novo tipo de arma. A arma é o fogo grego, que cria um fogo líquido tão intenso que nem a água pode extinguir. Marek e Kate estão preocupados porque uma arma tão poderosa pode dar vantagem aos ingleses na batalha e até mesmo fornecer os meios para alterar o futuro. Eles percebem de repente que, se forem levados para La Roque, estarão mortos assim que o lugar for selado para a batalha. Então eles precisam escapar rápido. John diz a eles que precisam chegar a uma clareira perto da vila para poderem usar os marcadores, que Kate diz mostrar que eles só têm mais 4 horas. Kate elabora um plano para subir para fora da sala pelo teto e abrir as portas de fora, e Marek vê que os ingleses capturaram a francesa, que os ajudou 2 vezes. Sendo uma escaladora muito boa, Kate consegue chegar ao outro lado do prédio pelo telhado e depois entra pela janela. Para chegar à porta, ela é forçada a matar um dos guardas e depois liberta o resto da equipe. Marek decide ajudar a francesa e eles se separam. Ele mata o guarda dela, mas antes que possa libertá-la, Marek é atacado por Robert, um dos homens mais próximos de Oliver. Marek escapa dele e entra no quarto da francesa, onde ela pede para ajudá-la a sair pela parede. Enquanto fazem um buraco, Robert rompe a porta. Eles escapam no último instante. O resto da equipe segue John, incertos de seu futuro, sem saberem do estado da máquina. Kramer e os outros ficam felizes por saberem que pelo menos suas pessoas ainda estão vivas. No passado, Chris briga com John, pensando que ele está tentando voltar e deixá-los para trás. John descobriu que seu marcador não está funcionando, então ele diz para Kate pressionar o dela. Infelizmente, nem esse funciona. Eles se afastam da clareira para se esconder, porque os ingleses estão atrás deles. Marek e a mulher escapam de Castelgard pelo rio e conversam um pouco. Marek descobre que a mulher é Lady Clary e fica surpreso com isso. De repente, uma pequena tropa de franceses os encontram e resgatam a Lady Clary. Antes de partirem, eles são atacados por Robert e seus homens, mas conseguem escapar. Enquanto isso, o resto da equipe se esconde na vila, onde são rapidamente encontrados pelos ingleses. Kate e Chris escapam da vila, mas o professor e John são capturados pela tropa. Clary e Marek são levados de volta para o esconderijo das forças francesas, onde seu irmão, Lord Arnault, está esperando por ela. Quando ele descobre que Marek salvou a vida de um de seus homens, Arnault poupa a vida dele, mesmo sendo escocês. Marek acha que pode salvar a vida de Claire também se pedir ao irmão dela para mantê-la segura e protegida dos ingleses. Ele pede a Arnault um cavalo e uma arma para voltar para o resto da sua equipe, ignorando o aviso de Claire sobre os perigos de fazê-lo. Arnault vai buscar o que ele pediu, enquanto isso Claire se despede dando-lhe um beijo. Marek monta em um cavalo e parte sem saber que os ingleses encontraram o acampamento e estão enviando um assassino para matar Arnault. Enquanto isso, Kate e Chris se escondem na floresta, pensando em uma maneira de salvar o pai dele.
Kate lembra dos túneis no mosteiro que levam a La Roque e convence Chris de que devem tentar chegar à fortaleza de lá. Simultaneamente, John e o professor estão sendo levados amarrados na carroça para La Roque através da floresta, enquanto a cidade foi queimada. Marek se aproxima da cidade para encontrar seus amigos, no entanto, ele não sabe que está sendo seguido pelos ingleses. A outra tropa inglesa chega ao acampamento francês e os ataca. Arnault consegue afastá-los, mas Claire escapa novamente. Ao mesmo tempo, Robert captura Marek e tira o marcador dele. Robert leva Marek ao cerco inglês indo para La Roque e o joga na carroça que puxa o professor e John. De repente, Robert revela que na verdade é Decker, um dos homens de John que não voltou para o futuro durante sua última viagem. Ele construiu uma vida para si no passado e não está disposto a voltar para o futuro. Furioso com John por tê-lo deixado para trás, Robert o mata e deixa seu corpo para ser pisoteado no meio do caminho para a surpresa de Marek e do professor. Os dois percebem que sem John, Chris e Kate, perderam todos os marcadores para voltar para casa. Robert conta a eles sobre o custo que a viagem pelo buraco de minhoca tem no corpo deles, ciente de que não pode fazer mais viagens, caso contrário acabará como o homem do início do filme. Nesse sentido, ele diz que se trabalharem com ele, todos podem subir na estima de Oliver e ter uma vida boa no passado. Kate e Chris chegam ao mosteiro aos pés da fortaleza de La Roque e convencem os monges a deixá-los entrar porque são amigos do professor. Simultaneamente, os ingleses chegam à fortaleza e Robert faz os prisioneiros trabalharem no fogo grego imediatamente, dizendo que Oliver quer uma demonstração da arma antes do anoitecer. O professor e Marek veem que foram providos com todos os materiais necessários para a arma quando Johnston tem uma crise de consciência ao perceber que isso pode influenciar o curso da história. Marek diz a ele que ao salvar Claire ele pode ter feito isso, então eles começam a trabalhar para pelo menos se salvarem. Enquanto isso, Kate e Chris encontram a câmara em que ela estava trabalhando quando um dos monges lhes diz que Arnault está se preparando para atacar a fortaleza. Isso os faz se apressar para encontrar os túneis, então vão por baixo do mosteiro. Lá embaixo, Kate facilmente encontra o caminho até a caixa onde o pergaminho de couro com os documentos foi encontrado. Eles veem os óculos do doutor na caixa também, mas os devolvem para poderem encontrá-los novamente no futuro. De repente, Kate descobre onde o túnel está escondido quando vê a escultura de pedra que foi danificada quando a encontrou no futuro. Ela pega uma ferramenta e começa a quebrá-la enquanto Chris segura os monges. Ele a ajuda a atravessar a pedra no final e eles encontram o túnel. Antes de entrarem, ela diz a um dos monges para encontrar Arnault e informá-lo sobre o que encontraram. Ela e Chris entram para encontrar a abertura do outro lado enquanto o professor e Marek se preparam para sua demonstração. Enquanto os franceses ainda estão disparando em La Roque, Marek acende o fogo grego e atinge uma das catapultas francesas. A princípio, parece que a arma fez pouco dano, deixando Oliver irritado porque ele acha que não funciona. Conforme os franceses tentam extinguir o fogo com água, ele só piora, se espalhando por todo lugar. Quanto mais água, mais fogo. Oliver percebe como a arma realmente funciona, então ordena que todos os canhões sejam carregados com fogo grego. Robert leva o professor e Marek de volta para trabalharem mais do líquido, permitindo-lhes 20 ajudantes das fileiras de Oliver. Simultaneamente, Arnault reúne suas tropas para a batalha, preparando-se para atacar a fortaleza, enquanto Oliver coloca seus arqueiros em prontidão. No futuro, Doniger discute com Kramer que eles não conseguiram fazer a máquina funcionar com eficiência suficiente. Stern e Kramer acham que é suficiente tentar trazer a equipe de volta, mas Doniger não quer arriscar. Kramer o confronta sobre isso em particular, mas enquanto discutem, Doniger o empurra, machucando-o gravemente. A batalha no passado prossegue com arqueiros disparando de cada lado da linha, com ambos os lados sofrendo danos significativos. Oliver dispara flechas noturnas nos franceses, dizimando as forças de Arnault antes que eles possam disparar novamente. Arnault chama suas tropas para recuar quando é informado sobre os túneis sob o mosteiro para chegar a La Roque. Ele deixa instruções para suas tropas e cavalga até o mosteiro, chegando justo quando Kate e Chris encontram um beco sem saída no túnel. La Roque continua sendo atingida pelos ataques franceses. Então Oliver ordena que sua surpresa especial seja trazida para fora. Marek vê que eles recapturaram Claire e estão se preparando para enforcá-la nos ameais para todos verem se Arnault não parar o cerco. O professor diz a Marek que a história não pode ser mudada, mas Marek sente o contrário. Ele sai e ameaça Oliver que vai explodir todo o arsenal de fogo grego se não libertarem Claire. No entanto, Robert vê através de sua blefe, sabendo que se ele acender o fogo, Marek matará todos, inclusive Claire. Então ele suspeita que ele não vai realmente fazer isso. Marek, porém, não recua. Ao mesmo tempo, Arnault chega ao beco sem saída do túnel e quando ouve Kate e Chris falando inglês, ele pensa que é uma armadilha e se prepara para matá-los. De volta a La Roque, Marek acende o arsenal e foge da explosão, que despedaça a fortaleza para a alegria dos franceses que se preparam para atacar. Também faz uma abertura nos túneis, convencendo Arnault de que Kate e Chris estão realmente do seu lado.
Ele e seus homens entram em La Roque enquanto suas forças a atacam por fora. Oliver ainda não desiste e, quando vê Arnault dentro da fortaleza, ordena que seus homens matem Claire. Uma batalha começa em que os arqueiros de Arnault conseguem salvar Claire. Kate e Chris encontram o professor. La Roque logo se transforma em caos enquanto a equipe tenta encontrar Marek para poderem escapar. Oliver e Arnault finalmente começam a lutar, praticamente igualando-se em força, enquanto Marek encontra Claire. Robert parece pronto para matá-los, mas Marek o empurra a escada abaixo, caindo com ele. Enquanto isso, Chris derruba Oliver para livrar Arnault da morte. Enquanto Oliver e Chris lutam, Arnault se aproxima por trás do Lorde e o mata com uma faca no peito. Os franceses invadem as portas da fortaleza, dando à equipe uma saída clara. Marek e Robert lutam quando Robert corta a orelha de Marek, fazendo Marek perceber que ele era o cavaleiro enterrado no sarcófago com uma nobre que ele desenterrou no futuro. Ele se levanta e consegue matar seu inimigo, enquanto Chris se aproxima para o chamar. Marek diz a ele que ficará no passado, então pega o marcador em Robert e o entrega a Chris, dizendo que ele ficará, pois decidiu viver com Claire. No futuro, Stern se tranca na sala de operações principal da máquina, preparando-a para o último minuto restante em que a equipe pode voltar. Chris se reúne com seu pai e Kate em uma clareira com alguns ingleses em seu encalço, quando Doniger entra na sala da máquina para desativá-la. Chris e os outros ativam o último marcador restante antes que eles fossem alcançados. Simultaneamente, Doniger entra na máquina quando ela é ativada para trazer a equipe de volta e fica trancado dentro. Enquanto o grupo é trazido de volta para o futuro, Doniger é enviado de volta para o passado sem um marcador. Ele é imediatamente morto pelos homens que estão perseguindo Chris. Algum tempo depois, o professor continua trabalhando na escavação de Castleguard quando se deparam com o sarcófago novamente. Nos últimos momentos do filme, a equipe do professor percebe que Marek teve uma vida feliz com Lady Claire no passado, e o mesmo escreveu uma mensagem para seus amigos no futuro.